Olá, pessoal, muito bom dia. Eu quero entrar um pouquinho antes do nosso horário, né, que é às 9 horas, para poder me apresentar a vocês e esperando vocês entrarem também para me dar notícia de como que tá o áudio, como que tá o vídeo, né? Para quem não me conhece ainda, tô sentindo falta das lives aqui no Mais Psicólogo. Meu nome é Thaís Carneiro, sou psicóloga clínica e tô aqui hoje com vocês para poder contribuir um pouquinho ou receber uma contribuição de vocês no congresso maravilhoso e inédito que o Rodolfo Sampaio está promovendo, né? Que é o primeiro congresso online da Mais Psicólogos. E aí, dentro desse congresso, com o convite do Rodolfo, pensei em um assunto que pudesse interessar a vocês, né, para a gente poder papear um pouquinho. O nosso tema de hoje, então, é curando as feridas, fortalecendo o amor. E, bom, tô vendo que algumas pessoas já entraram. Quero saber se tá o áudio, tá tudo ok, como é que tá por aí. Vou gastar uns minutinhos para poder dar bom dia, receber vocês, porque é um prazer enorme a gente poder se encontrar novamente, né? Então, Ricardo Tomás, bom dia. Na Tércia, que sempre tá aqui conosco, bom dia, seja muito bem-vinda, Flor. Quem mais tá por aí, vai dando notícia. Um dos motivos, né, que eu em particular escolhi para falar sobre esse tema, curando as feridas e fortalecendo o amor, é perceber no contexto terapêutico e perceber também na vida cotidiana, né, muitas reações agressivas ou aversivas das pessoas nas relações por se sentirem ameaçadas em feridas que foram feitas, a gente fala, né, ou no ego, ou na alma, ou no coração, lá atrás, ou que estão sendo feitas agora. Então nós vamos resgatar um pouquinho das feridas que foram feitas e vamos cuidar também daquelas que estão acontecendo agora. Se por alguma razão você entrou nesse momento porque algo está te incomodando, né, nós vamos tentar trabalhar um pouquinho também nesse sentido, tá bem? Bom, vou voltar aqui para dar um bom dia então para o pessoal que está me respondendo, muito obrigada. Eduardo Melo, bom dia. Luciane, Daiane, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Tatiane, seja bem-vinda. Vera Alice, me dá notícia um pouquinho se são psicólogos, se gostam da psicologia, qual o interesse de vocês na nossa conversa de hoje, tá? Via a Bruna Faleiros ali pulando também. Obrigada pela presença, Bruninha. É uma das pessoas que cuida das minhas feridinhas também. Amanda Santos, bom dia. Ah, que bom, que saudade de te ver também, Amanda. Que bom que você tá por aqui. Ivone, Veralice está dizendo que é de Natal, que gostoso. Sheila, bom dia. Ivaneide, bom dia. Rodrigo Martini, bom dia, Rodrigo. Marina Paula, Marina de Cabo Frio. Ai, que gostoso, deve estar um solzinho bom aí hoje, eu imagino. O Rodrigo está dizendo, eu estudo subconsciente, né? É uma das áreas que a psicanálise freudiana, né, vai trazer. O Eduardo Melo está dizendo que é estudante de psicologia do sexto período, que bacana, logo logo chega a formatura, Eduardo. Passa muito rápido. A Lívia Ribas está dizendo que está nos Estados Unidos. Ô, querida, receba então todo o nosso amor e acolhimento daqui chegando aí em você, tá? Que você possa sentir sendo acolhida a sua presença aqui conosco, tá bom? A Marina está dizendo que é psicóloga, que bom. A Grace me fez uma pergunta importante aqui, qual que é a minha abordagem, né? Disse o meu nome, mas para quem está entrando agora, eu vou repetir. Meu nome é Thaís Carneiro, a minha abordagem é a Gestalt terapia, né? Minha formação é em Gestalt terapia. Atualmente eu faço meu mestrado na UNB em sofrimento psíquico grave, que é o que a gente entende como psicose, né? Então, essas são as áreas que eu atuo. Trabalho no consultório com casal, família, atendimento individual também. Então, é importante dizer isso porque em algum momento pode ser que a gente tangencie relações, em especial relações familiares ou relações de casal, que possam estar sendo corroídas ou não nutritivas por feridas que ficam ali interferindo, né? Então, a minha abordagem é essa, Grace, é a Gestalt terapia, tá? Na Tércia é psicóloga. Rodrigo, bom dia.
A Veralice disse, eu adoro a psicologia, que bom. Então compartilhamos de um sentimento. A Sheila está dizendo, sou estudante de psicologia do 2º ano, sou de São Paulo. Que bacana, Sheila, seja muito bem-vinda. O Rodrigo está dizendo que é de Floripa. Que bom, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Paulinha Becker, bom dia, meu sonho, amo a psicologia. Que bom, vamos caminhar para construir mais amor ainda entre você e essa área linda que é a psicologia. Isso eu queria deixar também fixado aqui, né? Uma das propostas mais lindas que eu acredito que exista nesse site, né, na página Mais Psicólogos, é que o Rodolfo ele consegue trazer a psicologia, né, os estudos da psicologia, a psicologia que a gente aprende lá na academia, na faculdade, né, para um contexto que ele é muito mais humano. Então não vale de nada a gente estudar e ficar com esse conhecimento só pra gente, né? Nós temos um teórico da psicologia, na verdade um filósofo, que é o Martin Buber, que ele diz assim, nós somos seres diferentes não porque somos racionais, mas porque nós somos relacionais, né? Então a psicologia ela possibilita esse avanço nas relações, no comportamento. Marina, sou da psicanálise também. Que bom, Marina. Traga suas contribuições, tá? A Cristina tá dizendo que tá na Noruega. Cristina, seja muito, muito, muito bem-vinda. Assim como a Lídia, que tá nos Estados Unidos. Que você possa receber o nosso amor e o nosso acolhimento, tá? Daiane, gosto da psicologia e preciso curar muitas feridas. Que bom, a gente vai cuidando delas aqui juntas, tá? A Débora é de Praia Grande. Na Tércia tá dando notícia, né? Eu sou psicóloga, mas eu não atuo. Então, tenho uma formação bacana na psicologia. Por um motivo e outro, às vezes a gente afasta um pouquinho da atuação, né, na Tércia. Mas tá tudo certo. A Tatiane tá dizendo lá de Cotia. Tatiane, eu adoro Cotia. Tive aí 2 vezes, gosto muito. Ela tá dizendo, acompanho você sempre, adoro as suas orientações nos momentos da minha vida, sempre busco as suas palavras. Tatiana, eu fico muito feliz de saber que eu posso te acompanhar em momentos em que eu nem sabia, né, que existiria essa possibilidade. Muito obrigada. A Lucimeire está dizendo, bom dia, sou psicóloga do Mato Grosso. A Leusiana está dizendo que é lá de Goiânia, da minha terrinha, né? Que bom, Leusiana. Talvez a gente se encontre algum dia pessoalmente. Fantoma está dizendo, sou psicóloga, falo de Porto Velho. Que bom, seja muito bem-vinda. Janair, bom dia. Jardel, bom dia, vamos tomar café com os pãezinhos. Ah, que gostoso, Jardel, que bom. É isso mesmo, a gente está aqui com esse clima bem acolhedor e bem de estarmos juntos acho que talvez assim, naqueles cantinhos mais íntimos da nossa alma, e é gostoso tomar um café com um pãozinho num momento como esse. Regiane, bom dia. Flor, bom dia. Maria Ceruti, bom dia, adoro vocês, beijo. Um beijo grande também. Tem 2 na Tércia, a Ana Tércia Alves está dizendo, eu percebi isso mesmo, viu? Fantoma tá dando notícia que é psicóloga e tá online também, né? E a Ismailda tá aqui dando um bom dia. Pronto. Então, demos um bom dia geral para cada um. Eu vou dizer a vocês que não só eu vou falando aqui, como eu vou acompanhando também as perguntas, as dúvidas, os comentários. E eu tô com o computador aqui do lado, só porque nas outras lives, normalmente a gente foca mais um pouco, eu foco mais em conversar o tempo todo com vocês. Mas como há uma proposta de congresso também, então eu quis trazer algumas questões mais estruturadinhas para a gente ir conversando, e à medida que a gente vai avançando, aí eu vou retomando as perguntas, vou retomando os bom dias também, tá? Então, só para que vocês saibam, quando vocês me verem mexendo aqui ao lado, é porque eu tô buscando alguma coisinha aqui no computador da apresentação que eu preparei especialmente para vocês, tá? Bom dia, a Cíntia tá dando um bom dia aqui, que ela disse que chegou agora. Qual é o tema de hoje? Cíntia, seja muito bem-vinda. O tema de hoje é curando feridas e fortalecendo o amor.
Esse primeiro tema, né, é uma coisa que eu preciso dizer para você que está entrando agora, que está ao vivo aqui comigo, que a gente está bem próximo, ou para você que está assistindo em um outro momento, porque eu sei que a gente está fazendo em um horário muito cedo, muitas pessoas estão trabalhando, não podem assistir, mas independente do momento em que você estiver assistindo, o nosso tema, Curando Feridas, ele traz esse nome do curar, mas eu não quero trazer nenhum debate, nenhuma associação com a parte médica, né? O que nós vamos fazer é cuidar mesmo das feridas. Então, existem feridas que elas podem ser curadas, existem feridas que podem ser cuidadas, né? Existem feridas que precisam ser respeitadas no momento em que elas estão. Então, nós não vamos levantar esse debate especificamente do tema, né? Não há uma pretensão, digamos assim, mas nós vamos caminhar no cuidado com as feridas, tá? A Evelyn tá aqui, bom dia. A Fantoma tá dizendo que faz atendimento online, que bacana, é um nicho bem interessante. A Delma tá dizendo, bom dia, eu sou de Recife. Pronto, eu vou fechar o bom dia aqui com a Delma, tá bom? Depois vou respondendo vocês aos pouquinhos. Pra gente começar a nossa conversa de hoje, eu vou trazer para vocês um pequeno texto, tá? Como uma reflexão. Que é um texto, depois eu posso passar para vocês a autoria também. Diz o seguinte: nós não somos as nossas feridas, somos criaturas feridas. Na realidade, nossas feridas são caminhos a serem seguidos para entrarmos em contato com o melhor de nós mesmos e nos curarmos interiormente. Isto quer dizer, portanto, que não somos vítimas dos nossos aguilhões, visto que eles são os guardiões e guias da nossa libertação e cura, né? Eu achei bonito esse texto porque ele traz a possibilidade de olhar para a ferida como uma libertação, uma cura e um crescimento. É claro que eu não estou deixando de lado a dor que as feridas causam na gente, porque eu sei que é muito intenso. Então, muitas vezes, a gente se prende e não consegue sair. E é por isso que a gente está aqui conversando juntinhos, tá? A Veralice está perguntando, doutor, o que eu faço para curar mágoas? Veralice, a gente vai conversando sobre isso no decorrer do caminho, aqui juntinhos. Se você sentir que a sua pergunta ela não foi atendida, você pode especificar ela melhor, tá? Mas também é um passinho que a gente vai seguir juntos. Bom, eu quero então que você esteja completamente presente aqui comigo, né? Você que está online ou você que está assistindo depois. Porque muitas vezes, quando a gente está com alguma ferida muito aberta, ou quando a gente está com uma inquietação em alguma relação, a gente tende a levar o nosso coração ou o nosso pensamento em direção ao conflito que está acontecendo. Então, imaginar, essa é a fulana que devia ouvir, o fulano que devia ouvir, não, né? Se você está aqui, é com você que eu quero falar, tá? A fulana ou fulano vai cuidar ou vai curar as feridas dele em um outro momento, tá bem? Então, eu quero que você traga presente no seu coração, enquanto você me ouve e a gente vai conversando, as feridas que foram feitas na sua história de vida, né? E aí tem vários momentos, tem pessoas que se sentiram machucadas desde o ventre materno. É comum a gente receber no consultório pessoas que não têm exatamente a memória do que aconteceu ali. Mas quando a gente vai resgatando no relato, né, dos pais, a gente vai verificando que pode ter acontecido uma história de rejeição, alguma coisa que fez com que essa ferida fosse aberta e por não ter sido olhada ainda não foi cicatrizada, né? Então eu quero que você traga todas as suas feridas, aquelas lá antigas, essas mais recentes, alguma coisa que pode ter acontecido hoje ou de forma mais recente na sua vida, né? E aí eu fico pensando assim, né, pessoal? Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu preparava essa palestra, eu fiquei pesquisando muito, assim, estudei bastante, mas também conversei muito com muitas pessoas, porque para mim a psicologia se trata desse encontro. E aí, enquanto eu conversava com essas pessoas, eu ficava olhando e pensando assim, poxa, olha que curioso. Parece que nós somos crianças feridas
fantasiadas de adultos independentes, né? Então, quantas crianças feridas, né? Quantos de vocês estão acessando daí? E quando eu vou falando das minhas feridas, ou vou falando de cuidar de feridas, é a minha criança que fala daqui também, né? Então, nós vamos voltando nesses lugares e vamos também atualizando o que é que a gente pode olhar agora. Quando eu falo de criança ferida, às vezes fica parecendo assim, mas foi lá na infância ou foi tão distante. Um fato que eu acho muito curioso, em especial entre casais, acontece às vezes de acontecer uma discussão entre o casal e aí um ou outro toca em um gatilho, em algo que faz o outro cônjuge acessar uma ferida profunda, e aí a criança desse ser grita. E quando ela grita, a criança do outro lado grita, e aí parece que ficam duas crianças de 5 anos conversando ou dialogando. E aí isso traz um problema enorme. Por quê? Eles não conseguem sair do lugar, porque o que está gritando é a dor, é o sofrimento das feridas que não foram cuidadas. E não exatamente aquilo que está acontecendo no momento, que aparentemente não teria a ver com aquela situação em si, né? Vou voltar um pouquinho assim aqui, só para poder ver o que as pessoas estão dizendo, o que vocês vão dizendo. A Leusiana está dizendo, tem muitas feridas para serem fechadas. A Célia, bom dia, bom dia. A Silvia, quem foi o autor? Eu vou mostrar o livro para vocês, Silvia, no final, tá? Até porque eu tenho uma proposta também legal, então a gente vai reservar esse momento para o final. Clérita, bom dia. Bom, então, trazendo bem pertinho para a gente poder conversar, traga à mente as feridas que estão ou no seu coração, ou na sua mente, ou até mesmo no seu corpo, porque muitas marcas do nosso sofrimento ficam impregnadas no nosso corpo físico também, né? O que são feridas do coração? Vamos começar por aí. Bom, lembrando que eu não estou falando do coração, músculo cardíaco, né? Não estou dizendo dessa parte biológica. Eu estou dizendo da representação que a gente traz do coração, como as nossas emoções e os nossos sentimentos. Um trauma afetivo, uma ferida do coração, ele pode ter sido provocado ou por um impacto muito grande de uma situação específica, então uma situação que muda tudo, ou pequenos impactos que ao longo do tempo vão constituindo uma ferida. Então, eu digo isso porque a gente, em especial quando esses traumas eles vêm em pequenas feridas, a gente não tem uma consciência exata do que está acontecendo naquele momento ou de conseguir juntar os fatos depois. Então, perceber que pode ser um grande fato ou podem ser pequenos fatos é muito importante. Ontem eu acho que uma colega falou sobre o sofrimento no trabalho, né? Em especial quando a gente diz do trabalho, do trabalhador ou das nossas relações cotidianas. Eu digo do trabalho porque a gente passa mais tempo trabalhando. Mas a gente costuma não perceber aquilo que vai nos afetando, né? São como espinhos pequenos que ficam ali até causarem uma ferida realmente grande e nesse sentido desastrosa. Essa ferida ou esse trauma, ele mudou ou muda o nosso psiquismo. Então ele ele deixa uma marca que interfere na forma como nós vamos crescendo e na forma como nós vamos nos relacionando com o outro e nos relacionando com o mundo. Então, elas influenciam, mesmo que elas sejam anteriores, lá da gestação ou lá da infância, ainda assim, elas influenciam os nossos comportamentos atuais, né? Faz sentido para vocês o que eu vou dizendo? Eu tô vendo que tem bastante gente na sala, né? Mas eu gostaria que vocês soubessem, assim, que tô atenta a vocês para poder a gente conversar bem próximo, tá? Então, e aí quando acontecem essas feridas, que é ou um trauma grande ou são pequenos traumas, a gente tem alguns caminhos que a gente acaba percorrendo. Então, um deles, né, eu disse no começo que eu trabalho com sofrimento psíquico grave ou a psicose, é realmente quando fica tão insuportável a carga psíquica e emocional que envolve a situação que eu posso fazer uma cisão com a realidade. E aí eu crio como uma realidade alternativa em que eu não vou morrer
psiquicamente. É o que a gente chama de psicose, que aí vem os delírios e as alucinações. Então eu começo a ver ou imaginar situações que de fato as outras pessoas não percebem, mas é um recurso do psiquismo. Tem também pessoas que, de tamanha intensidade, acabam seguindo por um outro caminho, que inclusive é um caminho em que a gente vem conversando bastante, né? Que apesar de ser uma possibilidade, não é a melhor possibilidade, né? A gente não precisa e não pode encará-la como uma possibilidade, que é o autoextermínio ou o suicídio. E aí tem os outros caminhos que a gente vai trazendo, né? Eu trouxe duas coisas extremas, mas que são os nossos mecanismos de defesa e de proteção. Então, imediatamente quando acontece o trauma ou a ferida, o nosso psiquismo ele vai lançar mão de um mecanismo de defesa. E cada um vai lançar mão de um mecanismo de defesa diferente. Então tem aquela pessoa que grita, aquela pessoa que talvez xingue, aquela pessoa que bata, e tem aquela pessoa que recua, tem a pessoa que se resguarda em si mesma e que talvez depois se machuque com isso. Então tem várias possibilidades que vão acontecendo aí. O fato é que se aconteceu o trauma e se mobilizou o meu psiquismo, isso vai ficar impregnado não só na minha história passada, mas presente e futura. Aí por que a gente está conversando sobre isso agora? Porque a gente não pode voltar lá no passado e retirar as feridas que foram feitas. Mas agora no presente a gente pode olhar com muito carinho para elas e ressignificando elas para que elas nos acompanhem, mas de uma outra forma, fortalecendo e não enfraquecendo o nosso caminho. Tem um psicólogo, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele chama Rossandro. E aí ele diz da mágoa, uma de vocês falou aqui da mágoa, ele traz uma história assim, quem tava comendo pãozinho para, tá? Porque é uma história que é para impactar mesmo. A ideia é, imagina que você tá saindo de casa hoje de manhã, e aí você chega no ônibus, né? Você tá levando ali um lanchinho para você, e dentro desse lanchinho tem uma vasilha que tá com seus biscoitinhos ali. E aí dentro do ônibus, alguém que tá ali, né, ao seu lado, tá passando mal, não consegue mais segurar, o ponto não chega, e aí ele vomita em cima da sua roupa, né? E aí você olha para aquilo e pensa, poxa, e agora, o que eu vou fazer? Lembra que tem dentro do bolso uma vasilha que você tá levando, tira seus biscoitinhos, pega a vasilha e faz como um rodinho, assim, vai juntando o vômito ali dentro. Juntou, fechou, né, porque não tinha onde você jogar fora mesmo, e aí você leva. E aí esse vômito fica ali dentro dessa vasilha. Aí você chega no seu trabalho e conta para as pessoas que estão lá, poxa, vocês não acreditam o que aconteceu comigo hoje. Conta a história toda, abre a vasilha e mostra o vômito. Aí, uma das situações, chega em casa depois do trabalho e mostra pro seu marido. Bem, deixa eu te contar, aconteceu assim hoje quando eu ia pro trabalho, deixa eu te mostrar. E aí mostra pra ele. Aí você pega essa vasilha de vômito e guarda dentro do seu armário. Dali um ano, alguém te lembra de uma determinada história e você vai lá e abre ela de novo e mostra. Olha aqui a meleca que fizeram comigo aquele dia no ano passado. Vai imaginando isso com o passar do tempo, né? A mágoa, por isso que o Rossandro traz essa figura, que é uma figura um pouco gritante, mas é mais fácil para a gente associar. A mágoa ela é mais ou menos isso, né? É algo que alguém faz conosco, que a gente se sente realmente ofendido, que é uma situação desagradável, mas ao invés da gente resolver com os recursos que a gente tem, que seja jogar fora, a gente fica com aquilo e fica mostrando todas as vezes. Em um determinado momento, a situação ela não vai ter mais significado para outras pessoas, só para a gente. E isso vai trazer uma carga muito negativa para nós mesmos, né? Então, a mágoa, ela significa mais ou menos isso, um sentimento muito ruim que a gente fica guardando e que acaba fazendo mal para nós. E aí nós vamos conversar um pouquinho mais para frente quais são as possibilidades da gente atuar em cima da mágoa, em cima dos ressentimentos, que causam traumas e feridas também, tá? Vamos lá. Bom, as feridas afetivas, elas podem ser curadas, né? Como eu disse no começo,
a gente não tem por objetivo aqui uma cura, que é o esquecimento. Porque esquecimento mesmo não existe, né? Não existe a possibilidade de você esquecer completamente aquilo que te causou uma ferida. A não ser que, assim, tenha sido de um impacto tal que às vezes o psiquismo ele se fecha completamente naquilo, mas aí ele não se lembra mesmo, né? Mesmo que você tente acessar, aí a gente vai para outros recursos, talvez a hipnose, outras coisas. Mas naquele momento você fala, mas você não se lembra? Não, eu não consigo me lembrar, né? Então, às vezes a ferida não consegue ser curada porque a gente associa a cura ao lembrar daquela situação. A gente vai continuar lembrando daquela situação, mas nós vamos mudar o sentimento que está relacionado a ela. Então, todas as vezes que a gente se lembrar da situação, não vai vir à tona aquele sentimento anterior. A gente vai resgatando para ressignificar, tá? Bom, cuidar e curar. A primeira coisa que a gente precisa conversar é que a gente possa ter paciência com as nossas feridas. Eu sei que às vezes dói tanto que a gente queria que fosse para ontem, né? Eu preciso resolver isso logo. Mas cada ferida ela tem um tempo para poder ser cuidada e um tempo para poder ser cicatrizada. Quando a gente fica muito afoito para tentar resolver, a gente acaba pegando o nosso cabeção com todas as ideias e raciocínios dele e esmagando o nosso emocional, o nosso coração. E aí não adianta de nada, pode até ficar pior depois. Então, por isso que a gente vai ter esse equilíbrio e pensarmos juntos no tempo, tá? Às vezes é necessário repetir o processo que nós vamos fazer aqui agora, tá? Então não se cobre se ao final da nossa conversa a gente não conseguir acessar exatamente o que você precisa. A gente vai ter outros momentos para conversar e a gente vai seguindo nesse sentido também. O que você precisa ter em mente é que a gente vai ao menos aliviar a ferida que tá aí, tá? Bom, eu vou ler alguns tópicos só para que você associe e me diga o que pode ter causado essa ferida, tá? Foi uma culpa que causou? Foi uma humilhação, uma rejeição, uma sensação de exclusão, um abandono, uma inferiorização, uma indiferença, desvalorização, controle, poder, traição. Vi muita gente colocando sobre o casal, eu ainda vou retomar. Dominação ou incompreensão. Esses são alguns links que podem ter sido gatilhos para essa ferida. Independente do que aconteceu, eu quero que você olhe com muito carinho para aquilo que foi o seu mecanismo de defesa. O que você fez? Você reprimiu as suas emoções? Você alimentou um desejo de vingança? Você se acusou, né? Falou, a culpa é minha, eu que não devia ter ficado naquele lugar, eu que não devia ter suscitado aquele assunto. Alimentou ressentimento ou sentimentos negativos? Desejou que o outro sofresse tanto quanto você e fosse punido por ter cometido tamanha maldade, né? Independente do que for, eu quero que você tenha consciência do seu mecanismo defensivo e trate isso como algo normal, né? Como algo que é possível acontecer. Vocês me dão licença, eu vou só dar uma geladinha aqui no ar. Bom, se você estagnar e permanecer no sofrimento, é uma situação que pode acontecer. Você precisa ter consciência disso para a gente poder avançar, para que você não se torne um prisioneiro da sua própria ferida. Então, além da dor passada que ela já te causou ou atual que ela está causando, eu não quero que você aprisione ou que você dê à pessoa que te causou o mal o controle sobre o seu futuro, né? Já foi de bom tamanho, digamos assim, o estrago que foi feito antes. Não vamos deixar que isso permaneça, tá? A segunda etapa que a gente vai seguir é a conscientização do papel de vítima. O que acontece? Naquele momento, realmente nós fomos vitimizados. Foi algo que foi feito de fora para dentro, provavelmente. Mas tem também algo em mim que conecta naquela situação. E esse algo em mim que conecta, muitas vezes, ele não me deixa sair do lugar. Porque eu me vejo pobre em defesa. E quando eu me vejo assim, eu acabo não lançando mão dos recursos que eu tenho para avançar. Porque é aquela criança ferida que eu disse no começo, que fica ali esperando ser cuidada.
E essa criança ferida muitas vezes não vai ser ouvida ou olhada por um adulto. Ela vai ficar ali e ela vai precisar desenvolver recursos próprios para poder avançar e sobreviver também. Tá, vamos supor que isso aconteceu agora, né? Eu pedi para vocês resgatarem feridas anteriores e questões atuais. Quando uma ferida é feita, a primeira coisa que a gente deve fazer é afastar de tudo aquilo que pode potencializar a dor. Então, se acontecer uma situação grave, uma situação de muita dificuldade entre você e alguém, tome o seu tempo, se afaste. Isso não é negligenciar a sua dor, não é negar o fato, mas é que naquele momento tá doendo tanto que se você ficar sendo ativado toda hora, né, nesses lugares, então ficar muito próximo à pessoa que te machucou, isso pode, ao invés de te ajudar a superar, te atrapalhar a superar. Então, no primeiro momento, é importante, é necessário que você realmente faça um movimento de recuo como um movimento de proteção sua e movimento de proteção ao outro. Quantas vezes a gente não se sente magoado ou machucado por algo que o outro disse e aí a gente revida com mais agressão ainda. E quando passa a gente fala, poxa, mas eu machuquei aquela pessoa que eu mais amo, né? As feridas que a gente está dizendo de cunho emocional, elas são, eu não vou ser radical de dizer 100% das vezes, mas a maior parte das vezes são causadas por pessoas que a gente ama e admira muito, né? Inclusive é por isso que a ferida acontece, porque é alguém que está muito próximo a mim e pode causar uma ferida assim. E aí, de acordo com o grau da ferida, o impacto que isso traz, pode ser que prejudique as minhas relações futuras. Então eu começo a ficar arredio, não quero entrar em situações de intimidade com o outro, porque eu acho que se eu entrar nessas situações de intimidade, eu vou acabar me machucando novamente. Bom, se você se machucou em uma relação específica, a primeira coisa é não perca fé em você, não perca fé nas pessoas e nem nas relações. Quando a gente anda muito próximo um ao outro, e é isso que o amor faz, ele nos conduz para próximo do outro, é possível que mesmo sem querer, o outro nos machuque, o outro nos magoe. Assim como mesmo sem querer a gente machuque o outro ou magoe o outro. Nesse momento a gente precisa ser muito sincero conosco e muito sincero na relação para que a gente restabeleça aquilo que aconteceu ou que está acontecendo. Thaís, mas quem me fez essa ferida não quer conversar comigo, não quer resolver a situação, acha que é uma bobeira. Tá, então você não vai conversar com essa pessoa. A gente já percebeu que não é por aí o caminho do resgate dessa ferida. Mas você vai conversar, acolher e dar lugar para essa dor e essa emoção dentro de você, para que depois isso não prejudique relações futuras. Hoje nós temos muitos relacionamentos que estão sendo devastados ou dificultados porque as pessoas estão muito feridas e não trabalham nisso, não acolhem as feridas, não estão aqui corajosamente como vocês estão para olhar para as nossas feridas. E aí a relação vai caminhando e a pessoa fica tropeçando nela mesma o tempo todo. O que é que acontece quando a gente coloca alguém no canto da parede e ameaça essa pessoa? Imediatamente ela vai reagir com muita agressão, com muita violência. Então, quando a pessoa ela reage com agressão e violência, a maior parte das vezes ela está dizendo que está doendo demais. E a forma dela de dizer não chega mais perto é dando grito. Quando a gente está lá na academia, né, você está fazendo um determinado exercício, né? Se você não faz, imagina quando você fez uma caminhada, por exemplo. Ou usou muito um músculo que você precisou fazer algum exercício repetitivo. À medida em que a gente vai fazendo o exercício, o músculo ele começa a dar sinais de dor, que vai fazer com que a gente preste atenção e pare de fazer aquele exercício. Então, ele dá um sinal de dor específico que me diz que se eu não parar, eu vou ter uma laceração no músculo, né? Eu vou ter uma distensão, isso depois vai ficar pior. Acontece que no mecanismo psíquico, isso não é tão claro
quanto as feridas do corpo. Então, às vezes a gente leva nós mesmos e a nossa relação até limites e não ouve, não percebe quais são os gritos, entre aspas, emocionais que estão sendo dados ali dentro daquela relação, né? Que eu tô no meu limite. Se eu passar mais um pouquinho, vai demorar demais para eu conseguir me restaurar depois. Então, olhar para esse movimento do psíquico, do emocional, com carinho e respeito, ele é fundamental, porque pode ser que o outro cause em nós essas feridas, como pode ser que a gente também se submeta a lugares e a feridas que foi uma desatenção, um descuido nosso conosco mesmo, né? Então a gente vai passar a aceitar a realidade como ela aconteceu, né? É um fato, é aquilo. Nós vamos acolhê-lo da forma como ele estava ou como ele é e não vamos ficar nos debatendo contra ele. Tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Então, se eu fico ali, mas não pode, mas está acontecendo, né? Está acontecendo. O que é que eu posso fazer diferente com isso? Quais são as possibilidades ao invés de ficar me debatendo no mesmo lugar? Não estou falando para você desistir, não estou falando que a gente deve se submeter, mas estou dizendo que se a gente não olhar, não atualizar a relação e a situação, a gente não vai conseguir lidar com ela. Tá, vamos para a quinta etapa e aí eu vou pegar um pouquinho das perguntas e das falas de vocês, tá bom? A quinta etapa que a gente vai fazer é retornar a si mesmo. Então, a gente precisa começar a cuidar da gente, né? Quais são os cuidados que a gente pode ter? Pode ser um exercício físico todos os dias, né? Às vezes fica cansativo, o psicólogo fica falando, né? Além de vir aqui, além da gente conversar, faça um exercício físico, mas faça mesmo. Isso ajuda de uma gama variada de possibilidades de atuação. Tem traumas que eles ficam no corpo e eles não deixam a energia caminhar e ficam ali presos, né? Eu me lembro que quando eu comecei a minha graduação, quando eu estava no final, na verdade, eu atendia ao lado da fisioterapia. E aí uma pessoa da fisioterapia veio trazendo uma senhora que era o seguinte, o braço dela nem tinha mais nada, ela fazia fisioterapia para recuperar uma lesão no braço, mas toda vez que se tocava no braço, ela começava a chorar. E aí quando a gente foi resgatando, na verdade existia uma lembrança presa ali e que precisava ser cuidada antes do corpo físico também ser cuidado. E aí com a associação dos dois tratamentos, seguiu-se tranquilamente. Então, resgatar os exercícios físicos, que seja dar uma volta, que seja abrir a janela e dar uma voltinha no seu quintal, isso é muito importante. Fazer caminhadas na natureza, né, sempre que você puder. Já existem estudos científicos atualizados que dizem que, por exemplo, não sei se você está estudando ou trabalhando nesse momento, mas quando a nossa mente está muito cansada, e você coloca fotos, figuras de paisagens naturais, belas, isso ativa áreas do nosso cérebro que são responsáveis pela criatividade. Então, mesmo que você não possa sair, tenta se munir, né? Colocar ali perto do seu ambiente situações, figuras que remetem a esse da natureza, a esse resgate do si mesmo. Né? Se estimule os seus sentidos com música bonita, com risada de criança, com coisas gostosas. As nossas relações, né? Nós somos um jardim, vamos partir por aí. Nós somos um jardim. Tudo aquilo que a gente planta nele é de responsabilidade nossa. Às vezes, em especial com as nossas feridas emocionais, a gente gasta muito mais tempo focado, olhando ali para as pragas que estão no jardim, do que efetivamente cuidando das roseiras, daquilo que eu plantei que eu quero levar para frente. Então, o que eu quero te dizer com isso é resgate aquilo que é bom para você, aquilo que está no seu jardim que você plantou com tanto carinho, ou aquele lugar que você está reservando para plantar algo bem bacana para você mesmo no futuro. As pragas a gente precisa cuidar delas também, porque se a gente for deixando, elas vão se espalhando e tomando conta de tudo. Mas se a gente ficar só em cima delas, a gente esquece de regar, de cuidar, de dar atenção àquilo que também nos é positivo. Antes de passar para a sexta etapa, eu vou voltar um pouquinho na conversa para ver o que vocês têm dito, como é que vocês têm ouvido, tá?
Vamos lá. Tem um monte de bom dias que a gente foi falando, que eu fui dando notícia pra vocês. Ai, o tanto de coraçãozinho, é tão gostoso receber assim. O Luiz Carlos está dizendo, bom dia, não posso assistir na íntegra, mas pega alguns comentários. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo. Esse vídeo vai ficar gravado depois no site do Mais Psicólogos e também na página do YouTube, tá? Então você pode assistir e passar para pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas também com essa nossa conversa. A Diana tá gostando muito do nosso papo, que bom. Ana Carla, fale da importância do auto-perdão como caminho que leva a pessoa a olhar para si mesmo e se permitir curar, entendendo que a ferida precisa ser olhada e deixar cicatrizar, levando assim um amor próprio capaz de ver as cicatrizes e não mais sentir dor. A Ana Carla é uma psicóloga fantástica e ela tá aqui dando uma dica pra gente. Parte disso a gente falou um pouquinho, mas eu não usei exatamente essa palavra auto-perdão, né? Tem uma passagem bíblica que, na verdade, vou puxá-la não com fundo religioso, mas com o fundo de que a maior parte das pessoas conhece ela, que é a gente tem que amar o outro como a nós mesmos. Mas como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Como que eu vou perdoar o outro se eu não me perdoo? Então é preciso que eu me perdoe, inclusive dos momentos em que essas feridas acontecerem, né? Aconteceram. Eu falo, até esses dias eu postei lá no Instagram, a gente tem um Instagram profissional que chama Psicologia é Vida, a culpa sendo jogada fora. Eu falo que a culpa não leva ninguém a lugar nenhum. A responsabilidade leva. Então, se eu fico me chicoteando com a culpa é minha, por que eu fiz ou por que eu não fiz, é como você amarrar uma pedra no seu pé e pular na água. Agora, olhar o que responsabilidade que eu tive, que responsabilidade que eu tenho, o que eu posso fazer, né? Isso muda tudo. Isso é como se ventilasse a ferida e ventilasse a alma. Roseline, bom dia. Sheila. A Roseline perguntou lá atrás, eu nem tinha visto, sobre o que é a palestra. Então, mais uma vez, para quem entrou agora, a palestra se chama Curando as Feridas e Fortalecendo o Amor. Porque a ideia é exatamente essa. Se eu não consigo cuidar e curar as minhas feridas, não vai dar para entrar amor, eu não vou conseguir despender amor de mim para o outro. Então, a gente vai fortalecendo o amor na medida em que a gente vai cuidando das nossas feridas. Patrícia, bom dia. Ismailda, bom dia. O Rodolfo está dizendo parabéns pela sua humanidade. Não, Rodolfo, parabéns pela sua humanidade, né? Falei no começo do vídeo e falo sempre. É uma pessoa extraordinária, em especial pelo propósito de vida que esse homem tem, né? Ele não traz a psicologia como se fosse o Olimpo dos deuses, a gente sabe um conhecimento que as outras pessoas não sabem, né? Tipo assim, eu tô fazendo uma análise, você não sabe o que eu tô pensando? Não, né? Tudo aquilo que é vivenciado em conjunto. Então, sou eu que agradeço. A Cleia tá dizendo, quando você fecha o coração e não sente mais suas emoções. Cleia, esse é um mecanismo de defesa também interessante. Às vezes, a carga emocional é tão grande daquele trauma ou daquela ferida que a pessoa ela desensibiliza como um todo para tentar se proteger. É como se fosse assim, sabe aquela chave geral de energia da casa? Então, quando passa muita energia por aquilo dali, ela baixa, né, ela cai, a gente fala que ela caiu a chave, para não estourar todos os outros circuitos de dentro da casa. Então, quando o trauma ou quando a energia voltada para aquela ferida é tão grande, pode acontecer dessa chave abaixar, né? E aí o que a gente faz? A gente tem que ir resgatando essa ferida, até para que a gente possa ir começando a compreender que aquele foi um momento específico, em uma relação específica, para que você não caia mais nessas situações, não entre em relações que possam te machucar, mas para que você se abra a novas possibilidades e a novas relações. É o que eu disse agorinha das florzinhas, né? Vamos cuidar das flores boas que tem no seu jardim e tratar de dar uma cortadinha nas ervas também. A Sheila está dizendo, você poderia falar um pouco sobre o luto do divórcio? A Sheila está dizendo, né, do luto, porque luto a gente fala assim, é uma perda, né? Como o luto, por exemplo, de perder alguém amado que morreu.
O luto do divórcio, ele causa feridas muito fortes, dependendo de como a relação foi significada, dependendo de qual a relação que aquela pessoa tem com a outra, o que que significa, o que que representa aquele outro ser na vida dela. Então, se foi uma pessoa em que eu depositei muito cuidado, depositei na relação muito de mim, do meu futuro, pode ser que eu leve bastante tempo até conseguir atualizar que realmente aquela relação ela não pôde se concretizar da forma como eu gostaria, mas se concretizou da melhor forma possível e que, junto com aquela pessoa, não morreu o meu amor, né? Não morreu a minha possibilidade de relacionar e ser feliz a dois. Mas aquela relação ali, ela de fato precisa de uma lápide, digamos assim, né? Ismailda perguntou se eu sou psicanalista. Não, Ismailda, eu não sou. Eu sou gestalt terapeuta, admiro demais a linha da psicanálise também. Sei que tem outros psicanalistas que estão aqui no meio, né? E se quiserem dar notícia, dizer de como a psicanálise encara e encontra cada uma das reflexões, né? Pode dar notícia. Karina, muito boa reflexão. Bom dia, Karine, seja bem-vinda. Cleo, oi linda, bom dia, bom dia. A Bruna tá dizendo, além dos mecanismos de defesa, nossos traumas e feridas acabam virando pedras de toque. Conseguir falar ou sentir novamente sobre essas feridas pode não curá-las, mas são ressignificadas, né? A Bruna tá trazendo uma expressão que é dita por um dos psicólogos da Gestalt terapia, que é o Heissner, né? Ele diz a questão da pedra de toque, que é esse lugar muito especial, muito específico, e inclusive é o principal foco, né? Um dos principais focos da terapia, que é o respeito por esse lugar que tanto me importa. A Verali está dizendo, quando eu fui perguntando, né, enumerando, cada um foi dizendo rejeição, abuso, perda, rejeição e indiferença. A Delma está dizendo, psicóloga Thaís, bom dia. Eu não vou ler, Adelma, em público tudo que você está dizendo. Apesar de ficar registrado aqui, eu gostaria muito que você entrasse no meu site, que é o www.thaiscarneiro.com, e deixasse uma mensagem dizendo especificamente do que você está falando aqui, porque eu não quero te expor para outras pessoas, tá bom? Apesar de perceber que talvez você também possa dizer de dores que são dores dos outros, né? Mas um cuidadinho com a sua feridinha, tá bom? Não sei se estou fazendo bem ou não, mas por via das dúvidas prefiro trazer bem pertinho. A Rosimeire, bom dia minha linda, que saudade também, a Rosimeire está conosco, aliás, esteve comigo nas principais lives, nas primeiras lives que eu fiz. A Bruna está dizendo, a psicóloga Solana Carneiro fala muito na presença da criança ferida no adulto. Nossa criança está sempre presente. É aquilo que eu disse lá no começo, a Bruna está reforçando, né? A nossa criança ferida, ela está sempre presente mesmo. E a gente precisa olhar para ela, porque quando ela emburra, ela emburra de verdade, né? E a gente precisa conversar com ela. A dor da ferida geralmente é proporcional ao vínculo, exatamente. Raima tá batendo as palminhas, parabéns, batendo as palminhas de volta. Ione, bom dia. Tairine, bom dia. Terezinha, bom dia. A Ione tá dizendo, tem uma frase que eu gosto muito e acho verídica. Paramos na fase em que nos faltou algo, o amor. Ione, é uma frase que faz muito sentido, né? Muitos desses traumas, eles são causados ou por excessos ou por faltas, né? Então, um momento da minha vida em que eu senti que eu precisaria ter sido cuidada e eu não recebi aquele amor ou aquele cuidado. Eu não posso obrigar o outro a me amar ou a me cuidar da forma como eu gostaria de ser cuidada, mas eu posso, eu mesma, olhar para as minhas necessidades e ir atrás delas. E aí eu acabei tocando num ponto importante, né, que eu gostaria até de falar antes do final da nossa conversa, que é exatamente a gente ter consciência das nossas necessidades. Se a ferida é minha,
né? A princípio, aquilo que causou a ferida é de responsabilidade 50% minha e 50% do outro que está envolvido na situação. Mas se ela está em mim, eu tenho 100% de responsabilidade de cuidar dela. Então, de ir atrás daquilo que eu considero que podem ser possibilidades, né? Daquelas possibilidades. Então, não deu certo de uma forma, não tem problema, a gente lança a mão de outra. E a gente vai tentar até conseguir aliviar essa dor, né? Então, é importante a gente olhar e falar para essa criança, olha, naquele momento, a sua mãe fez o melhor que ela pôde, o seu pai fez o melhor que ele pôde, mas infelizmente não foi suficiente. Agora, o que a gente pode fazer nesse momento presente para que você se ame, para que você se cuide? Às vezes, a gente foi abandonado lá na infância e aí a gente se abandona enquanto adulto, né? Quase como assim, não, eu não pude ser cuidado, as pessoas não me valorizaram, então agora também não vou me valorizar, né? Pra quê? Né? Qual que é o meu sentido no mundo? O seu sentido no mundo é todo, né? Você precisa estar aqui, precisa ser amado e amar, porque é esse o sentido de estarmos juntos mesmo. A Rafaela: como podemos utilizar essa questão do enfrentamento da dor para pessoas que não superam o luto? Rafaela, a primeira coisa é a gente observar o que está travando, que está impedindo essa pessoa de superar, né? Podem ser questões reais mesmo, assim, ela não consegue compreender toda a dimensão da ferida, ela não olhou com carinho para a ferida, mas tem uma outra parte nossa que a gente precisa assumir. É muito mais fácil a gente ficar na vitimização. Então, o que eu quero dividir agora existe uma linha tênue da gente ir caminhando e cuidando das nossas feridas, mas não cair no abismo da vitimização. A vitimização é aquela coisa que a gente pega como muleta e toda hora a gente fica assim, mas também, né, sei lá, coisa, né, superficial. Mas também meu pai me bateu muito, né, mas também meu pai me bateu muito. Tá, e agora? Né? E agora o que a gente pode fazer com isso? Então, existem casos em que não há uma superação da dor porque a pessoa não está disponível para superar essa dor, né? Ela prefere nutrir a raiva, ficar com esse sentimento de reforçar uma possibilidade, por exemplo, de uma revidação, do que dizer, tá, é assim, vamos deixar passar, né? Vamos seguir a vida, vou ver o que eu posso fazer com isso, o outro já está em um outro lugar, né? E aí eu sigo no que eu posso, fazendo o melhor para mim. A Miriam está dizendo muito bom, com um coraçãozinho assim. Terezinha, é verdade. A Evelyn está dizendo verdade, que bom, vocês estão me confirmando, obrigada. Janair, muito bom, adorei seu debate, as questões aqui colocadas e as explicações. A Fantoma tá dizendo verdade. A Joana, linda. Obrigada, linda igualmente. Tô vendo sua fotinha aqui toda tranquila. Fantoma tá dizendo muito boa exposição. A doutora Kate Lima tá aqui também dizendo excelente, né? A doutora Kate Lima é uma das psicólogas que atua com a gente no Instituto Gente Linda e que vai, provavelmente também logo a gente vai fazer algumas lives juntas. A Tairine tá dizendo verdade. A Bruna, sua fala está muito esclarecedora e muito próxima das vivências que todos nós passamos. Parabéns, que bom que eu consegui alcançar seu coração também, Bruna. A Joyce me mandou um beijinho, outro. Viviane, bom dia. Em qual abordagem a palestra se baseia? Como a psicanálise aborda de uma maneira geral a questão do sofrimento? Viviane, a minha palestra ela se baseia em especial na abordagem gestáltica, né, que é a gestalt terapia. Então, eu não saberia te dizer e não vou arriscar, porque provavelmente eu vou falar bobeira, de como que a psicanálise ela vê a questão do sofrimento, tá? Mas guarda a sua perguntinha, nós temos outros profissionais que vão dizer aqui e provavelmente você vai esbarrar por aí com um psicanalista e ele vai poder esclarecer sua questão, tá? A Fantoma tá perguntando de novo qual é a página do Instagram, chama Psicologia é Vida, e aí a foto da página é aquela figura da criação de Adão, feita por Michelangelo, que é o toque do dedo do Adão com o dedo de Deus, né? E porque a gente remete mesmo, se são nas relações em que as feridas acontecem, são nas relações que as feridas são curadas também, e são nas relações que as feridas são cuidadas também. Por que que entrar em terapia pode ressignificar, pode me ajudar a caminhar,
Pode e vai, né? Porque é ali que a gente vai restaurando as nossas relações. Então, normalmente, né, com o terapeuta a gente consegue restaurar a ferida e olhar e falar assim, peraí, uma pessoa causou a ferida, mas também é uma pessoa que está cuidando dela comigo. E aí eu posso restaurar outras relações fora dali. A Silvia disse que o vídeo dela parou, né? Não sei se isso aconteceu com todo mundo. Para mim ele tá seguindo, então eu não conseguiria dizer. A Joyce, bom dia, Terezinha, pura verdade. A Daiane tá dizendo, já não sinto nada além de um vazio enorme. Daiane, isso também pode acontecer conosco, né? Às vezes são feridas que são avassaladoras no sentido existencial, por isso que a orientação primeira é procure um profissional, alguém que possa te orientar, possa caminhar com você e finalmente você perceber que não é possível que esteja tudo vazio aí dentro. Eu reconheço e entendo que possa ser essa sensação, mas de que vazio, ninguém fica. Então, ir resgatando as coisas boas que estão aí. A Silvana tá dizendo, passando rapidinho só para te prestigiar, beijos. Quero agradecer muito a Silvana, que sempre cuida também das minhas feridas, né? Eu sei que tem vários psicólogos aqui, vários estudantes de psicologia, e o que eu quero dizer é assim, nós temos as nossas feridas, né? Vocês sabem que nós temos. A gente não consegue cuidar da ferida do outro, não é porque a gente está imune a ser machucado, a sofrer, mas é porque a gente reconhece isso em nós mesmos, a gente consegue amar as nossas feridas e, portanto, a gente consegue amar e acolher a ferida do outro também, né? A Andresa está dizendo, bom dia, estamos no mês de setembro amarelo, exatamente, que divulga o não suicídio, esse assunto está em evidência. Andresa, eu falei um pouquinho no começo, acabei citando do não suicídio, né? Não toquei especificamente em tudo isso, mas tem um vídeo bem bacana, foi a primeira live que eu fiz aqui na página do Mais Psicólogos com o Rodolfo, que é um vídeo que a gente falou sobre aquela série 13 Reasons Why, e falamos também sobre aquele jogo da baleia azul. Ali a gente falou muito sobre o suicídio, mas é possível que no decorrer do mês outros profissionais digam de novo e eu também volte a dizer, tá? Existem algumas pessoas, né? A Andresa está até lembrando sobre os comportamentos autolesivos. Vou ler toda a sua questão. Andresa, bom dia. Estamos no mês do Setembro Amarelo, que divulga o não suicídio. Este assunto está em evidência. O que você poderia nos dizer sobre a questão de comportamento autolesivos e se esse tipo de comportamento em relação do indivíduo não se aceitar e não se abrir para o novo? Poderia ser uma fuga e uma maneira autolesiva. Tem muita coisa que acompanha o comportamento autolesivo ou a mutilação, automutilação, né? Até chegando nas raias do suicídio. Não vou entrar exatamente em tudo isso, mas existem situações reais, sim, em que, por exemplo, no caso do paciente borderline, né, que a gente diz, são pessoas que sentem o mundo de forma muito intensa, elas sentem não só emocionalmente, mas elas sentem fisicamente também. Então, com essas pessoas, acontece sim do comportamento autolesivo, do corte, né, na carne, no corpo, trazer um suposto alívio, né? É como se houvesse um desvio da dor, né? Outra coisa que dói mais e aí eu passo a não sentir exatamente aquilo. Só que não é um comportamento que consegue dar vazão à situação e nem resolvê-la, né? Ele acaba deixando mais marcas, mais dificuldades para recuperação e por isso que ele não é recomendado e nem aconselhado, enfim, né? Mas a autolesão, ela está muito associada a eu não conseguir me abrir com o outro, né? Não ter encontrado esse outro ainda, então procure, essas pessoas existem, né? Nós existimos, os profissionais dessa área, procure para poder conversar, para poder ver novas possibilidades. Andresa, quando você diz assim, abertura ao novo, na verdade todos nós temos dificuldade com o novo, com a novidade, né? Porque é isso, o novo ele traz diversas possibilidades, inclusive dificuldades ruins, né? Possibilidades ruins. Mas quando eu me privo de entrar no novo, eu estou me privando de situações maravilhosas acontecerem na minha vida. Então, um mecanismo, um recurso que a gente tem muito e que está muito associado à ansiedade
é a questão da gente colocar uma expectativa. Então eu imagino uma situação de prova, né? Ao invés de eu imaginar que eu tô entrando e saindo bem, eu imagino a pior situação possível, achando que isso vai me ajudar, e não vai. Isso vai me atrapalhar, né? Isso vira uma bomba relógio dentro da minha autoestima. Então não seria bem por aí, mas a gente pode voltar e conversar sobre isso em outros momentos, tá? Eliana Carneiro, seja bem-vinda. A Cleo tá dando notícia: logo após o divórcio tive um câncer de mama. Alguma relação com o luto do divórcio? Cleo, existem vertentes científicas que dão notícia de que alguns tipos de câncer de mama estão relacionados com mágoas guardadas por muito tempo, né? Não tô dizendo pra você ir lá bater no seu ex-marido porque ele foi o causador do seu câncer de mama, não. Mas estou dizendo assim, que o nosso corpo ele guarda muito das cicatrizes das feridas. Então, não posso te dizer se sim ou se não, né? Você precisa ir a um especialista para fazer essa avaliação com você, mas existem relações assim, sim, né? A Patrícia Baú está dizendo: Thaís, como fica a condição de codependência nessa situação de cura das dores? O codependente é somente um facilitador ou também precisa ser tratado? Então, Patrícia, eu não sei exatamente o que você está querendo trazer com codependente, mas o que acontece quando há essa situação de cuidado e de cura das feridas? Quando alguém chega no consultório, por exemplo, a gente costuma verificar quais os recursos que essa pessoa tem, e aí a gente vai atuar com um heterocuidado. Ou seja, a gente vai oferecer o nosso cuidado para essa pessoa. E aí vai desenvolvendo nela o autocuidado. O especial não é deixar essa pessoa dependente do meu cuidado, é fazer com que ela se perceba cuidadora também. Então, tem um autor, que eu até citei ele no começo, que é o Martin Buber, e o Heisner, que vai citando as questões dele, que ele diz o seguinte: o paciente ele vai sendo curado ou cuidado, e a gente vê que ele está bem quando ele começa a virar o cuidado que ele foi recebendo ali, ele vai retornando ou para o terapeuta ou para as outras relações dele, né? Ou seja, ele já se resgatou. A Kate Lima está dizendo: o amor tem um grande poder, e tem mesmo, né? A Ismailda, gostando muito, essas metáforas reais levam à reflexão, fazendo essa ponte com o que vivenciamos. Que bom que a gente conseguiu, que eu consegui te alcançar. Olha só, pessoal, já são 10 horas aqui no meu relógio, eu sei que eu não posso passar muito do horário, então eu vou ler as perguntas até o final e eu já vou começando a me despedir de vocês, tá? Confesso que no momento em que eu falei isso chegou a dar uma dorzinha, assim, porque eu gosto muito, muito da gente estar conversando, estarmos próximos. Eu trouxe aqui para vocês até a 5ª etapa hoje, mas são outras etapas também, a gente pode fazer uma live depois pra gente chegar até o final. Mas então, passando um pouquinho mais pra frente, né, a gente falou da responsabilidade também, e aí a gente sair de um ciclo desastroso que seria de o número 1, estou magoado, número 2, aí eu magoo o outro, e o número 3, assim eu magoo a mim mesmo. Então, sair desse ciclo da mágoa para entrar num outro ciclo que é: eu estou magoado, número 2, eu cuido da minha ferida, número 3, eu me amo e amo os outros, tá? A 7ª etapa, então, é você olhar, a gente começar a olhar dos recursos interiores. O que eu estou dizendo com isso? É coragem para entrar em ação, reconhecer suas forças e talentos, aprender com os erros e a vontade de cuidar de si mesmo, tá? E, acima de tudo, cultivar a gratidão, né? Eu não tenho nada a agradecer, agradeça a si mesmo. Se você está vivo, se você está aqui agora, você é um sobrevivente. Agradeça a si mesmo. Essa é a primeira gratidão. 8ª etapa é o que a gente chama de ação libertadora, né? Então, seja legal com você mesmo, aceite sem julgar as suas emoções, acolha com ternura a criança que está dentro de você, nunca perca de vista o seu objetivo de ter uma paz interior, persevere, persevere e persevere. A gente precisa de um tempo para reconstruir, né? Eu espero que eu tenha trazido essa reflexão para vocês. Existem algumas possibilidades de não dar certo, né? Essa cura, esse resgate, em especial quando não está no momento certo. E cada um tem um momento para resgatar cada ferida, mas eu espero
do fundo do meu coração que esse momento aqui juntos, ele tenha sido transformador de alguma forma, né? Que é transformar a dor. Então, eu me sinto muito acolhida por vocês em todas as mensagens, só o fato de vocês estarem aqui, de estarmos juntos. E eu tô dizendo isso para você que está comigo agora e para você que está ouvindo e que não estava exatamente hoje, no dia 1º de setembro, né, às 9 horas da manhã. Mas quero agradecer muito. Agora, terminado aqui, vou seguir com algumas perguntinhas. A Fernanda está dizendo: oi, bom dia, eu tenho facilidade de me afastar das pessoas que me magoam, mas nem sempre as pessoas que me afastam estão preparadas para ficar no lugar dela, e eu no meu, né? É um afastamento, Fernanda, que ele tem que ter um caráter um pouco definitivo, né? Por exemplo, Thaís, eu tenho intolerância à lactose, né? Então, eu não posso ficar brincando de comer alimentos que tenham lactose, por mais que eu goste de chocolate, por exemplo, né? Aí eu tenho uma grande amiga, a Bruna, que tá aqui, que ela sempre me fala: não, amiga, não faz isso com você não, né? Quando eu me esqueço que eu não posso aquilo. Então, relações desastrosas ou de muita mágoa, elas precisam desse cuidado também. A Eliana tá dizendo que chegou na hora certa, que bom. O Vinícius tá aqui pedindo para eu deixar a página. Tem uma página no Facebook, que é Psicologia é Vida. É o mesmo nome do Instagram, Psicologia é Vida. E a minha página mesmo, meu site é www.thais.carneiro.com, ok? O Vinícius diz que quer ser um psicólogo assim. Que bom, Vinícius. Já tá aqui. A Karine, Priscila, muito obrigada, Priscila. Rafaela, obrigada, Thaís. Assim que lancei a questão, você veio falando da vitimização. Mas mesmo assim vale esclarecimento e já me fez refletir, levantar todo o histórico de vivência necessário. Que bom, Rafaela. Cleo, quero você para cuidar de mim. Eu também, Cleo. Esteja sempre aqui conosco, a gente vai cuidando uma da outra, tá? Vinícius, serenidade. Viviane, ok, obrigada. Maria Cerqueira, bom dia. Isabel, bom dia. Você é uma querida, mando sua palestra. Que bom, Isabel. Fiz especialmente para vocês, tá? Tatiane, doenças psicossomáticas se encaixam no tema de hoje? Tatiane, também, apesar de que eu não vou especificar agora todos os adoecimentos psicossomáticos. O que é o psicossomático? É uma doença ou um adoecimento emocional, psíquico, que ele vem e reflete no corpo. Porque eu não prestei atenção no outro sintoma, então o corpo dá notícia gritando, né? Então agora você vai prestar atenção em mim. Pode se refletir como dores no corpo, em diversos lugares, mas enfim, não vamos entrar exatamente nisso agora, tá, Tatiane? A gente pode entrar em outro momento também. Ludmila Venturoli, seja bem-vinda. Ana Carla disse que saiu e perdeu um pouco. Aninha, pode repetir depois, tá? E, enfim, você tem acesso livre a mim, a gente vai conversando sobre isso. A Ione está dizendo: bem, essa observação, paramos mesmo, mas evidentemente é preciso seguir e superar, e voltar para nós tais cuidados e nos amar. Não nos culpar, mas sim nos responsabilizar. Obrigado por essa live. Obrigada, Ione, eu que agradeço. Joana, bom dia. Somos uma família aberta para todos os assuntos. Só tenho um filho de 20 anos, feliz ano. Só deixou de falar dele. O que será? Eu não entendi a sua pergunta, Joana Angélica. Depois você me envia, né? Me envia que a gente conversa melhor. Eu penso sempre assim, a Adelma está dizendo: não importa o que fizeram comigo no passado, o que importa é o que eu vou fazer comigo hoje, né? Essa é uma frase clássica dos existencialistas, dos filósofos existencialistas, né? Diz que amou as palavras, que bom, sua abordagem foi muito interessante. Antes eu não conseguia falar sobre mim, hoje falo numa boa e tenho orgulho de mim mesma, porque eu consegui me vencer. Foi difícil, mas consegui. Parabéns, parabéns. A Alessandra tá por aqui, que é a nossa psicopedagoga linda também. Um beijo, Alessandra. Isânia, estou amando ouvir tudo isso. Muito bom, renovando sentimentos. Isânia, muito obrigada por estar aqui. A Tairine também tá dizendo que gostou, que bom.
A Veralista perguntando, né? Eu sinto um vazio grande, é normal? É aquilo que a gente estava falando, né? Esse vazio, ele tá dando sinal de que algo não tá legal, de que algo não vai bem. Procure uma orientação específica. A Carla gostou da live, a Elma também. O Rodrigo disse pena, não sei exatamente o que ele queria dizer, às vezes era alguma coisa que eu estava falando no momento, né? Sheila gostou muito, Tairine também, Daiane, Selma. Cada pessoa precisa de Deus, mas também de ajuda de um profissional nessa área. Parabéns pelo seu trabalho. Selma, eu vou acabar levantando uma bandeira aqui, né? Algumas vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade em fazer a terapia, né? De confiar nesse outro. E aí me abordam dizendo assim, eu acredito em Deus, Jesus é o maior psicólogo. Eu falo, eu também acho isso, né? Eu também concordo, só que eu acho que Deus colocou instrumentos aqui na Terra e cada um tem o seu dom e cada um tem a sua área, né? Eu não vou deixar de ir ao médico porque estou sentindo uma dor, acreditando que Deus vai me curar completamente sem eu fazer a minha parte. Então eu vou até o médico, senão Deus depois vai virar para mim e falar, menina, mas você não fez o que estava ali, né, para você poder fazer. Rodrigo, bom dia. Mara, então eu vou passando os nomezinhos e vou agradecendo. A Gláucia de Souza Dias, que é uma linda que faz parte da minha vida também. Cleo, preciso me libertar do remédio para ansiedade, um outro tema, a gente pode conversar mais para frente. Ariane, passei rapidinho, mas volto depois para acompanhar completo. Muito boas suas ponderações e a fala. A Ariane, ela é uma das outras psicólogas que está aqui e ela é fantástica. Te agradeço muito por ter passado aqui. Deia, muito obrigada pela presença. Cleo, a Cleo está dizendo da meditação, eu acho fantástico, é um ótimo instrumento para a gente poder entrar em contato com os nossos sentimentos. Ismailda, muito obrigada. Maíra Gomes, que é uma prima linda também, obrigada. A Adna, obrigada. Socorro, bom dia. E o Rodrigo disse, pena que vai acabar a live. E a Maria Iris, adorei. Eu quero agradecer a cada um, não só os que eu fui nomeando aqui, né, que participaram de uma forma ou de outra, mas quem também está assistindo e não colocou o seu nominho, mas foi ouvindo, foi acompanhando. Quero agradecer mesmo, muito, muito, muito. Em especial, eu quero deixar aqui um agradecimento para aquelas pessoas que estão na minha vida e que me ajudam a cuidar das minhas feridas, né? Os meus irmãos que são lindos, o meu esposo, minha família, meus amigos. Aí vou nomear um pouquinho, mas o resto não fica bravo, não, porque eu tô falando de todo mundo no geralzão. A Yasmin, a Bruna, a Silvana, o Léo. E aí eu quero deixar um agradecimento muito especial, porque essa semana, enquanto eu preparava a palestra, eu tive a oportunidade de encontrar com alguém que é um vigia, né, e que abriu completamente o coração dele para mim, para conversar sobre as feridas. Eu sei que eu não toquei em alguns assuntos que a gente conversou juntos, tá, seu André Luiz, mas quero agradecer muito o senhor, tá bom? E agradecer por todas as pessoas que passaram e que estão na minha vida e que vão chegar em algum momento, por todos os caminhos que nós fizemos juntos. Em algum outro momento nós vamos voltar, né? Eu não largo aí do Rodolfo de jeito nenhum e vamos fazer alguns outros trabalhos juntos. Vão deixando os temas que vocês querem, as formas que vocês querem que sejam abordados. A página tá aqui, é para isso mesmo. E aí cada profissional vai oferecendo dentro daquilo que pode, tá? E aí vou deixar novamente só o site, que é www.thais, Thaís escrito com TH, né, carneiro.com, tá? Sejam muito bem-vindos. Quem quiser entrar lá no site e deixar a sua mensagem, me enviar uma mensagem. Eu citei muitas coisas, até alguém me perguntou do texto do início, que vieram desse livro aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, que é Caderno de Exercício para Aliviar as Feridas do Coração. Eu tô com algumas cópias dele, né, alguns livros desse. Quem tiver interesse, quiser receber como um presente mesmo, né, pra gente poder caminhar juntos, me envia lá no site, entra no site, envia nome, endereço completo, diz por que é que você teria intenção nesse tema, e aí a gente vai conversando. Se eu tiver uma das cópias aqui, eu já envio direto para você, tá bem? Agradecer muito mesmo, tenha um bom dia, um bom final de semana. Até mais, tchau, tchau.